Olá, bem-vindos à nossa explanação do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. Vamos começar então com um texto para a harmonização e preparação da explanação. O texto de hoje é do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. É o texto número 31. Com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque a caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotamente. Há pedras e espinheiros? Fixa-te em Jesus que passa. Vamos elevar os pensamentos e nos concentrar para a prece inicial. Agradecemos hoje ao Criador por mais uma oportunidade de trabalho e aprendizado para nosso aperfeiçoamento e elevação espiritual. Rogamos ao Mestre Jesus que esteja conosco em nossos trabalhos de hoje, nos orientando e protegendo. Que nos permita ser assistidos pelos bons espíritos, trabalhadores da nossa casa, nos acompanhando e orientando. Rogamos ainda que clareie nossas mentes, para que possamos ter um bom entendimento das palavras da lição que ouviremos. Pedimos especialmente aos nossos mentores espirituais que nos assistam e vele por nós. Assim seja. A explanação de hoje está a cargo do nosso irmão Fábio, que falará sobre o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Verdadeira pureza, mãos não lavadas, itens de 8 a 10. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, cordiais saudações para esse momento que principiamos de estudo do Evangelho aqui em nossa casa. Como
falado anteriormente pela nossa irmã Sueli, nós estaremos estudando um pouquinho do capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, e estaremos falando a respeito dos itens 8, 9 e 10, a verdadeira pureza, mãos não lavadas. E é muito bom estar aqui nesse momento, agora com vocês, falando acerca do Evangelho, da vida de Cristo, esse que foi o nosso grande modelo, esse homem perfeito que passou pela terra e que deixou muitos ensinamentos a que devemos ter como caminho, como meta, na nossa progressão pessoal. Antes de principiar esse estudo, eu gostaria de dizer que nestes itens especificamente, nós temos duas parábolas que Cristo nos deixou. E eu vou ler uma delas para a gente poder estar discutindo e aprendendo um pouquinho mais a respeito dos ensinamentos de Jesus Cristo. Essa parábola começa assim, então. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E outro: que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todos aqueles que tiver dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus é útil, satisfaz a lei. Ora, ainda que, pois, disso não honre nem assista seu pai e sua mãe, e assim torna inútil o mandamento de Deus para a vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenanças humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que lameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Então os seus discípulos, se aproximando dele, lhes disseram: sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram. Mas ele lhes respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, ambos caem no fosso. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do versículo de 1 a 20. Bom, essa parábola, ela traz vários ensinamentos e é muito importante nós lembrarmos que parábola era uma linguagem que Cristo gostava muito de fazer, de usar, né? Ela tem, de certa forma, um sentido dúbio. Ela traz uma moral e nós haveremos de interpretar essa moral na parábola e saber verdadeiramente o que Jesus Cristo quis dizer com esse ensinamento. Então, nós devemos refletir e fazer uma pergunta, né? Por que Jesus deu pouca importância ao ato de lavar as mãos antes das refeições, né? No caso ali, quando os fariseus cobrou essa postura dos apóstolos de Jesus. Por que ele deu pouca importância a isso?
Será que o ato de lavar as mãos é menos importante? É uma reflexão boa para a gente fazer, né? E pensar, porque, de fato, o que Cristo quis enfatizar é que a limpeza do coração é muito mais importante que a limpeza das mãos. A limpeza do interior e os bons sentimentos, aquilo de bonito e de limpo que tem o coração, é muito mais importante do que a limpeza das mãos, essa limpeza externa. Lavar o coração é tirar as impurezas, as mazelas, né, os maus sentimentos. De certa forma que, quando nós temos um coração limpo, isso se traduz nos nossos pensamentos, que também são pensamentos limpos, que, por consequência, deixa as palavras limpas e adequadas. Isso possibilita um ambiente de harmonia, e esse ambiente de harmonia possibilita a felicidade. É muito interessante saber que, quando nós temos os bons sentimentos dentro do coração, né, isso reflete numa boa índole, que leva a uma vida boa, que leva a uma vida harmoniosa e, de certa forma, uma vida feliz. Aí a gente se questiona, a higiene do corpo não importa? Como falado anteriormente, é uma parábola, né? Ela tem um sentido dúbio. Entretanto, ambas as higienes são importantes, tanto a higiene do corpo, a higiene material, quanto a higiene espiritual, a higiene do coração. Entretanto, devido ao estado de adiantamento que nós nos encontramos, porque ainda somos poucos evoluídos, a higiene do coração, ela tem uma maior ênfase dentro dessa parábola, né? Haveríamos de preocuparmos em melhorar aquilo que temos dentro de nós mesmos, resultando em um indivíduo melhor, né, em um ser melhor, para depois, necessariamente, preocuparmos com o nosso exterior, né? E aí, existe uma outra observação de Cristo, que ele coloca assim: não é o que entra pela boca que macula o homem, mas o que sai da boca do homem é o que o macula. Importante lembrar que mácula significa que mancha, né? Então, ele está dizendo assim, que não é o que entra pela boca que mancha o homem, mas o que sai da boca que deixa, de certa forma, o homem manchado. E acho que é uma ponderação, uma reflexão importante a gente fazer acerca da boca, né? Se nós pensarmos pelo lado material, né, a boca ela é muito importante porque é através da boca que entra o alimento que nos nutre, que nos mantém vivo, de certa forma que mantém o nosso corpo. Entretanto, a boca ela também tem uma importância muito grande, porque é através da boca que sai aquilo que está dentro de nós, os nossos sentimentos, que vai ao nosso pensamento, né, ou nosso pensamento junto com os sentimentos, se transformando em verbo, se transformando em palavra e mudando tudo aquilo que está ao nosso redor, né? Então, a mesma boca que é utilizada para alimentação e para a nossa nutrição, é a mesma boca que é capaz de, com palavras ruins, destruir toda uma obra, seja a nossa obra ou a obra que está acontecendo ao nosso lado. Ou ainda, a mesma boca que pode construir toda uma obra, construir toda uma realidade, né? E, de fato, que ela é um instrumento de expressão daquilo que nós realmente temos dentro de nós. E esse trato com aquilo que está dentro de nós é muito importante. E nessa parábola também tem uma outra colocação de Cristo,
que ele diz assim: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. E aí a gente pensa, né? Mas isso é a punição de Deus, é a vingança de Deus, né? De exterminar a planta que ele não plantou, né? E é interessante lembrarmos que a lei de Deus é uma só, né? É a lei divina que rege tudo acerca daquilo que conhecemos, né? É o princípio e a causa de tudo, a lei divina. E a gente tem que entender essa expressão como uma metáfora mesmo, né? Jesus Cristo conhecia muito bem essa lei e ele professou ela através do seu exemplo, da sua conduta, do seu evangelho. A vida de Cristo e toda a lei que ele professava é o roteiro, né? É o roteiro de progressão que a gente vê na lei divina. Então, as distorções, os acréscimos, os desvios desta lei divina, que é fruto da ignorância do homem, da imprevidência do homem, que o homem deturpou, isso é que vai ser arrancado. Então, nós temos que entender que essas que são as plantas daninhas, e que o tempo e o progresso da humanidade vai se incumbir de arrancar dentro da lei divina, vai se incumbir de arrancar essas ervas daninhas, resultando assim em um homem melhor, né? Resultando na nossa progressão. À medida que progredimos, vamos extirpando esses aspectos negativos dentro daquilo que somos. Eu gostaria de ler ainda uma outra parábola que está dentro desse tema, né, verdadeira pureza e mãos não lavadas, que diz assim: enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensato que sois! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, de versículo 37 a 40. Então, aí a gente pergunta, né? Por que o fariseu se preocupou tanto porque Cristo não lavou as mãos? Por que essa preocupação? Essa preocupação, ela vem daquilo que caracterizavam os fariseus. Os fariseus eram muito preocupados com os ritos, com a aparência, né? Com os regulamentos e as normas humanas, né? Feita pelos homens, né? Homens que fica refém como escravos, e isso porque são orgulhosos. De fato que os mandamentos de Deus, as coisas do Espírito, eram relegadas pelos fariseus. Então, o fariseu especificamente nessa parábola, ele se preocupa mais com o aspecto externo do que aquilo que realmente importa, que é com o interior. E qual que foi a advertência de Jesus ao fariseu? O que Cristo falou para o fariseu em advertência? Ele pediu ao fariseu que limpasse o coração, né? Que não se preocupasse com a aparência, mas se preocupasse muito com aquilo que tem de bom dentro do interior, aquilo que nós temos dentro do nosso interior, que de fato deve ser uma preocupação constante nossa, de estarmos procurando nos aperfeiçoarmos constantemente. Somos simples, ignorantes, temos um rol de características
para melhorar. Entretanto, nós devemos ter essa preocupação, não deixar de procurar e fazer aquilo que é o correto, aquilo que é o certo, e desenvolver dentro de nós um conjunto de virtudes. A etiqueta, os bons costumes são muito importantes. Nós temos que tomar cuidado com a hipocrisia e com as atitudes agressivas que pode ser resultante desta etiqueta e desses costumes, de certa forma, exagerados. Uma observação também em relação à religião. Para que, de certa forma, existe religião? A religião, ela vem da necessidade de fazer o homem ligar a Deus. E o Evangelho, a vida de Cristo, é o caminho que nós temos para poder ligar a Deus, a nos ligar a Deus. Esse aperfeiçoamento constante é muito importante dentro daquilo que Cristo deixou como modelo para nós. E toda religião, ela deve levar o homem, então, a um aperfeiçoamento, uma busca de melhorar-se a cada dia. Este é o propósito. É importante que a religião desperte dentro do homem aquilo de nobre e de virtuoso que existe dentro dele. E aí, importante uma observação ao fato de nós praticarmos essas verdades dentro da religião e não termos a religião como uma repetição de cerimônias e ritos ligados simplesmente ao fato externo. Digamos assim, vou até o meu culto religioso, oro, faço o rito que o culto pede, entretanto, quando saio dali para fora na sociedade, em relacionamento com o meu próximo, com o meu irmão, eu não consigo tratá-lo de igual para igual, né? E, por exemplo, não consigo ser tolerante, não consigo ter paciência, não consigo relevar os erros alheios, e aí a gente questiona, será que está havendo os verdadeiros fundamentos religiosos, né, que prega a igualdade entre os homens, a tolerância, a benevolência, a paciência? Então, essas seriam características muito importantes de estarmos aprendendo dentro das religiões que nós frequentamos e estar praticando isso no nosso cotidiano. Meus irmãos, minhas irmãs, essa mensagem que nós gostaríamos de estar passando em mais esse momento de estudo, gostaríamos de desejar para vocês uma boa semana e que possamos nos ver em mais um evangelho aqui dentro da nossa casa. Que assim seja. Agradecemos então ao irmão Fábio pela explanação de hoje e elevando os nossos pensamentos, então, vamos à prece de encerramento. Somos gratos ao Mestre Jesus por nos permitir a orientação e proteção dos trabalhadores de nossa casa que estiveram conosco, nos acompanhando no trabalho de hoje. Que possamos nos sentir fortalecidos para a prática do bem e do amor ao próximo. Pedimos aos bons amigos espirituais que levem boas energias aos irmãos mais necessitados em todo o planeta, que possam fortalecer os irmãos trabalhadores nas áreas de saúde. Que as boas energias nos acompanhem para que possamos levar palavras e atos de amor aos que cruzarem o nosso caminho. Assim seja. Obrigada e até a próxima explanação.